Tema: o Evangelho e o coração do homem, como anunciado. Eu quero falar, tentar, vamos aqui. O Evangelho e o coração do homem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 3 a 9. Evangelho de Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo de 3 a 9, para começar. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, falando a respeito de Jesus. Então Jesus lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz a palavra de Deus. Jesus, ele, para expressar valores do reino, ele usava muitas parábolas, muitas histórias do dia a dia, usava a natureza, usava coisas que aquele povo estava acostumado, e eles viviam no cotidiano, e Jesus, para que eles entendessem, usava para ilustrar verdades do reino, sobre o reino de Deus. E nos evangelhos, nos três, Mateus, Marcos, Lucas, tem mais ou menos umas 30 parábolas, historinhas sobre valores e princípios do reino. Mas só essa e mais uma que de alguma maneira Jesus explica. As outras Jesus falava, mas não explicava, para que ficasse ali. Mas essa, e a gente vai perceber, Jesus explicou bem essa parábola, o que estava querendo dizer. E essa parábola tem tudo a ver, e quando eu coloquei o Evangelho e o coração do homem, porque é exatamente isso, a semente, Jesus está falando, a semente é o Evangelho, é a palavra de Deus. E os solos, umas caiu à beira do caminho, outro caiu num terreno pedregoso, outra caiu num lugar que tinha bastante terra, mas também tinha espinhos, são 4 terrenos diferentes. É o coração do homem, ou são pessoas que de alguma maneira recebem essa mensagem, ou a semente. Pessoas que de alguma maneira, ao ouvirem a mensagem do semeador, no caso naquele momento Jesus, que estava de alguma maneira semeando a sua mensagem, a sua semente, mas tinha pessoa de todo tipo, aquela pessoa que não queria nem saber, que nem entendia, e assim por diante. Então essa parábola tem tudo a ver com o Evangelho, a semente, e com o coração do homem. E eu queria, de alguma maneira, que a gente pudesse pensar, qual tem sido o nosso solo, ou como nós temos reagido diante desse Evangelho, ou dessa semente. Porque a gente tem a tendência, e a gente analisa, e a gente pode aqui nesse momento pensar, lógico que, é o meu vizinho, que eu já falei, ele tem esse coração assim, ou é meu irmão, é minha mãe, é meu primo, é meu cunhado.
Mas eu queria que a gente pudesse, será que esses solos também não tem a ver comigo aqui? Ou será que é porque eu estou aqui, eu só sou o solo bom, fértil? E o Espírito trouxe que não. Agora eu quero trazer uma boa notícia. Não significa que, se de alguma maneira eu me perceber em algum desses solos não tão agradáveis, como eu falei, nós temos Jesus que sempre está disposto a: Pedro, você tem um solo, teu solo não é dos melhores céus, não, mas eu estou aqui para de alguma maneira fazer com que você, diante da tua resposta e do teu arrependimento, da tua análise, que você se torne o solo que dá fruto, e fruto 100 por 1, 60 por 1. Esse é o objetivo, e a gente percebe nessa parábola que o objetivo do Evangelho é gerar fruto, porque o problema dos 3 primeiros solos não é só não foi aceito, ou não gerou nada. O problema é que não gerou fruto. Mas antes disso, eu queria tirar algumas lições dessa parábola, antes da gente chegar diretamente no solo. A primeira lição dessa parábola, eu tiro aqui, sobre que antes da semente em si, ou do solo, eu tiro que a importância do semeador. Porque não adianta ter uma boa semente, não adianta ter, eu tenho uma semente de um morango raro, eu tenho uma semente aqui, que é raríssima essa semente é procurada para tudo, e é caro, eu tenho essa semente, tá, tudo bem, eu tenho um solo, é o melhor solo, a terra roxa, terra preparada, ou seja, no nosso caso, não adianta ter um evangelho maravilhoso, que salva, que cura, que liberta, que transforma, que é tudo que o ser humano precisa. Não adianta nós termos aí espalhado vários solos, e dentre vários solos, muitos solos, bons, preparados para receber essa semente, se não tiver um semeador, se não tiver gente que saia a semear. O primeiro lá, o versículo 3, eu não pedi para vocês colocarem, mas fala, o semeador, Jesus começa contando a parábola, o semeador saiu a semear. Meus queridos, nós, como eu falei, nós temos o Evangelho, nós recebemos, nós sabemos, e a próxima lição, é o poder dessa semente, o poder desse Evangelho. Mas a gente tem a semente nas mãos, e a gente não sai a semear, por vergonha, não sei, não tenho jeito, de alguma maneira, a gente tem dificuldade. Não adianta ter semente e solo, se não tiver quem semeie. A importância do semeador nessa parábola é fundamental. Coloca aí Mateus 9, 35, depois Marcos 16, depois 2 Timóteo 4, 2, Marcos 9, 35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, ou semeando, pregando as boas novas do reino, semeando, ele estava espalhando a semente, ou seja, o evangelho em todas as cidades, em todos os povoados. E por causa dessa semente, essa semente era poderosa para gerar cura, para curar enfermidades e todas as doenças, para transformar as vidas. Jesus sabia do poder dessa semente, e por causa disso, ele não reteve a semente. Aliás, ele veio ao mundo para justamente espalhar essa semente. Por isso que ele não ficou parado, ele ia de cidade em cidade. E por isso, quando ele fala, o reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu
a semear. Não é um semeador que sentou numa igreja e ficou só recebendo a semente, mas é um semeador que recebeu a semente, mas também saiu a semear. Meu querido, nós precisamos entender que nós somos esse semeador. A igreja é esse semeador. Jesus, ele fez a parte dele, por isso que ele escolheu 12 discípulos, por isso que ele depois de 12, ele começou a escolher mais 70, ele começou a treinar, porque ele sabia da semente maravilhosa que é o evangelho, o poder que é essa semente. Então ele começa a treinar, porque semente dentro de casa não serve para nada. Semente tem que ser espalhada, tem que ser jogada, tem que ser lançada no solo, e isso não acontece se o semeador não sair a semear. 2 Timóteo 4:2 diz assim, Paulo falando a um jovem, um discípulo dele, que Paulo saiu a semear, ele ia em todos os lugares, os discípulos aprenderam. Paulo fala, pregue a palavra, ou semeie a palavra, esteja preparado a tempo, semeie a palavra em tempo e afora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Timóteo, pregue, semeie a palavra a tempo e afora de tempo, ou seja, sempre, em todo tempo, não pare, porque você é um semeador. A gente, de alguma maneira, nós temos orado muito para ver milagres, nós temos orado para ver o Espírito Santo se mover no nosso meio. Coloca aí Marcos 16, de 15 a 20, olha uma promessa de Jesus, e porque os discípulos viram tanto milagre, olha porque eles viram a promessa de Deus se cumprindo. E disse-lhes Jesus, vão pelo mundo todo e semeiem o evangelho a todas as pessoas, em todos os terrenos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem tiver um solo duro, quem tiver um solo rochoso, não interessa, não vai ser salvo, mas quem tiver um solo preparado, vai ser salvo. Cabe a vocês pregarem o evangelho a todas as pessoas, cabe a vocês semearem a semente do evangelho a todas as pessoas. Daí estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram a semear por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, fazendo o quê? Confirmando-lhes a palavra com o quê? Com os sinais que acompanhavam. A gente quer ver sinal, fala que nós precisamos sair a semear. Enquanto a gente estiver semeando a palavra, enquanto a gente estiver cumprindo o ID, esses sinais vão nos seguir. A gente pode ir numa casa por causa do evangelho, porque eu vou estar semeando a palavra. Para semear a palavra, se tiver um enfermo, eu vou poder colocar a mão sobre ele, eu vou orar e a enfermidade vai sair, porque eu vou estar semeando, eu vou estar cumprindo uma ordem de Deus, e ele vai estar cumprindo uma promessa dele. Aquele que sair semeando, esses sinais vão seguir. Os discípulos receberam e cumpriram a ordem, e o Senhor cumpriu a sua promessa, e os discípulos viram sinais e maravilhas acontecerem. Agora eu pergunto, por que a gente não vê? Pergunto, você tem semeado? A igreja tem semeado? Ou o ápice da nossa semente, nosso lançar semente é assim, ó, vão lá na igreja que tem semente lá. Amém?
Oh, misericórdia. Misericórdia. Você acha que eu fico confortável com uma palavra dessa, meu querido? Eu fico incomodado. Eu fico muito incomodado. Eu fico, Senhor, porque eu sou assim? Porque eu tenho dificuldade. Eu não sou um bom semeador. Eu estou aqui lançando a palavra para vocês, mas eu preciso aprender e treinar, desenvolver, semear lá fora. Eu tenho que melhorar muito. Mas será que sou só eu? Ou será que o povo, os discípulos estão muito aquém de serem semeadores? Ou de serem semeadores que saem lançando a semente? Segunda lição é sobre o poder da semente. Algo tão pequeno, uma semente é tão pequena, mas ela tem o poder, ela é capaz de produzir vida, ela é capaz de produzir, gerar alimento. Algo tão pequeno, ela gera fruto, ela gera flor, ela gera sombra, ela gera casa, por causa da madeira, daquela sementinha ela produz árvore, ela produz sombra, a madeira produz um monte de coisa, as suas folhas produzem remédio, produzem alimento, seus frutos produzem alimento, remédio. Uma sementinha é capaz de gerar tanta vida. E será que é diferente com o Evangelho? O Evangelho, meu querido, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. As pessoas estão desesperadas por causa dessa semente. As pessoas precisam de luz, de alimento, de refrigério, de vida, de um caminho, de uma verdade, de uma salvação. Tudo isso é o Evangelho. E em 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz, se referindo ao Evangelho, é loucura para os que estão perecendo, para os que se perecem, ou para os que não creem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Jesus, que é a expressão do Evangelho, ele em João, ele se apresenta como caminho, como bom pastor, como a porta. Ele é tudo que o ser humano precisa. O ser humano está desesperado, e nós temos a resposta é Jesus, a resposta é o Evangelho. O Evangelho gera vida, gera cura, gera libertação, gera transformação. Isso é o poder do Evangelho que nós conhecemos. Poder do Evangelho. Meu querido, essa parábola que o Senhor está falando, essas lições, semeador, a importância do semeador, o poder da semente, ou o poder do Evangelho. E agora eu quero já ir para falar sobre os tipos de pessoas, os tipos de coração, o tipo da pessoa que se depara com esse Evangelho, ou com essa semente. O texto fala, a primeira pessoa, primeiro solo, o primeiro coração, é à beira do caminho, uma semente, o Evangelho, esse poder, ele cai às vezes à beira do caminho, ele cai num coração que se compara à beira do caminho, ou seja, não penetra, à beira do caminho não tem terra, é terra dura, que a semente fica ali e não chega a penetrar. Mateus 13, 18 e 19, Jesus explica o que significa isso. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno, não entende porque não penetra, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É a pessoa que não entende, que não faz questão de entender, que não gosta. É aquela pessoa que se incomoda com o Evangelho, que você começa a falar, é aquela pessoa que,
que não entende. Você começa a querer falar, você vai querer explicar um negócio para ele, aquela pessoa que não é simpatizante, não gosta, se incomoda, é a pessoa que, não, vamos falar de tudo, quer falar de política, a gente fala, quer falar de futebol, a gente fala, mas não vamos falar disso daí não, de religião, de igreja, de evangelho, vamos parar com isso daí. É aquele solo que está lá, não cai à beira bate a semente ali e não entra. Agora existe uma explicação, fala que, por que não penetra? Porque vem um maligno e pega, não deixa com que entre. E daí tem um texto, tem vários textos, mas olha 1 Coríntios 4,4 que fala, e a gente se depara, hoje a humanidade tem dificuldade com o Evangelho, a gente fala coisa que para nós que já entendemos, que os nossos olhos, graças a Deus, foram abertos, coisas simples, você fala para uma pessoa, a pessoa, que tonteira, que idiotice. Gente, isso é o mais claro, o mundo está desesperado, o mundo está indo para o caos, o mundo está ruindo, será que não está na cara que é falta de Deus? Não, isso aí é essa baboseira a Bíblia está cada vez mais mostrando que ela é a verdade, diante de tanta mentira, e as consequências dessas mentiras, não, coisa que cada vez mais fica claro para nós, para essas pessoas parece que não adianta. Agora por que não adianta? O que diz em 2 Coríntios 4,4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dessas pessoas. Lembra, o inimigo vem e tira. O inimigo tem cegado as pessoas, usando tudo e todos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a bênção, esse poder do Evangelho. Então, são essas pessoas. Agora, por causa disso, o semeador não vai semear. Fala que a gente semeando, a nossa semente vai parar em solos como esse, mas isso não deve nos deixar, ou nos desanimar de semear, isso faz parte. E agora vai aqui nossa, mas meu pai é assim, minha mãe é assim, minha família, quanta gente que aí está condenado. Não, meu querido, olha só, Paulo, nós precisamos orar e jejuar para que os olhos espirituais, ou os olhos do coração dessas pessoas sejam iluminados pela graça de Deus. Está condenado. Não, o inimigo vem para roubar, mas nós podemos, como homens e mulheres, nós estamos lançando a semente. Senhor, agora vai e começa a amolecer esse terreno, começa a impedir que as aves de rapina venham, começa a se mover na minha casa, se mover na minha família, comece a abrir. Que Paulo ora para os Efésios 1:18, eu pulei aí, mas depois eu volto nele, se der para pular para Efésios 1:18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo está falando, eu oro para que os olhos do coração de vocês, o inimigo cegou, mas nós podemos orar para que Deus abra os olhos. Nós podemos, então, não é, perdi, não, agora não, pode acontecer de bater, o inimigo vir roubar, mas nós precisamos orar, jejuar, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de Deus. Mateus 13:14-15, outro texto aí, já podia até pular, mas só voltando aí. Nele se cumpre, o próprio Jesus falando, nele se cumpre, falando dessas pessoas,
a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouvirão com os seus ouvidos e fecharão os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Olha só, meus queridos, Jesus está falando: eu queria curar, eu queria salvar. Jesus fala quantas vezes, falando a Israel, a Jerusalém, 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 quantas vezes quis ajuntar vocês como a galinha faz com seus pintinhos, mas vocês endureceram o coração. Deus quer salvar todo mundo, Jesus veio para salvar a humanidade, mas é por isso que Ele me chamou e te chamou para a gente semear, porque para que através da semente, essa semente comece a salvar as vidas, comece vidas serem alcançadas, mas isso só vai acontecer se tiver quem semeie esse evangelho em nome de Jesus. Amém, meu querido? Segundo terreno, segundo coração, segunda pessoa. E aqui, geralmente essas pessoas, o primeiro terreno, difícil estar na igreja. São pessoas que não gostam, ou às vezes vão e se incomoda, vai 1, 2, 3 vezes, não gostei e tal. Agora do segundo e terceiro, são pessoas que frequentam a igreja. São pessoas que, pode ser eu, pode ser você, por isso que eu quero que nesse momento o Espírito sonde o nosso coração, mas assim como o primeiro, o Senhor pode fazer, o Senhor pode mudar o nosso coração e pode mostrar algo. Segundo terreno, segundo coração, é o terreno pedregoso, tem pouca terra, por ser um lugar com muita rocha, com muita pedra, tem pouca terra e não tem como se aprofundar, então não tem raiz, é sem raiz. Mateus 13, 20 e 21 diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Nossa, ama, que palavra maravilhosa, gostei do culto, me senti bem, e aquela palavra, e aquele louvor então, hein, nossa, eu fui para o culto, aconteceu isso, levantei a mão, senti a presença de Deus, eu quero já, vão na minha casa, vamos falar para meu pai, vamos falar para minha mãe, eu quero isso aí para minha vida, o resto, eu amo Jesus, eu amo a igreja, eu amo tudo. Recebe com alegria, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quando começa a ter os confrontos, ter que fazer algumas escolhas por causa da palavra, você vai começar aí com essas chatice, com essas coisas aí de crente, com essas coisas, a palavra, a Bíblia não é bem assim, já, a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, coisa lá de 4000 anos atrás, aí a coisa, sabe, e daí você começa com assim, é verdade, né, aquela alegria já começa, e daí a hora que você começa a ver as coisas, os problemas, aquela alegria começa a murchar, você já começa, vem o sol, e daí, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Não é aí, será que fala que quando sai o sol, por não ter raiz, tem outras versões, de alguma maneira, logo seca, e a gente percebe, muita gente, são aquelas pessoas que, de alguma maneira, deixa eu ver, são aquelas pessoas que, principalmente numa igreja como essa, que a gente procura ser atual, procura usar todos os recursos, porque isso são estruturas, e a gente usa as estruturas para transmitir valores,
mas as estruturas são agradáveis, a gente tem boa música, a gente procura usar tudo, eu tenho uma turma 10 aqui, um pessoal agradável, e tanta coisa, e a pessoa vem e fica e tal, e feliz, só que ele não se aprofunda. Espera aí, o que a Bíblia fala? Quais são os valores do reino? Eu queria conhecer mais Jesus. O que Jesus fala? Não só o que o louvor fala, não só o que a música gera no meu coração, não só o que na hora da conferência de jovens, eu vejo todo mundo chorando, eu fico emocionado, eu choro também, e daí aquilo lá é gostoso, eu gosto daquilo. Tudo bem, aquilo é muito gostoso, aquilo é maravilhoso, é a presença de Deus, mas aquilo é muito superficial, aquilo não produz raiz, porque para gerar raiz é necessário de profundidade, e para ser um pouco mais profundo é necessário já um pouco mais de esforço. Você sabe, raiz já tem que começar a quebrar a terra às vezes, profundidade, e a gente vive, meu querido, numa geração extremamente superficial. E aqui eu não quero bater nos jovens não, porque essa igreja tem os melhores jovens mais comprometidos, e jovens, eu fico impressionado com jovens que estão para longe de superficiais, jovens profundos. E foi uma revelação assim, quando Lucas teve a revelação do nome da rede de jovens, do ministério Rede Tree, eu não dimensionava que isso, além de ter sido muito de Deus, foi profético, porque a gente percebe uma juventude com raiz, que são árvores com raiz mesmo, e eu louvo a Deus por isso, porque a gente percebe, é uma igreja jovem, mas a gente percebia a própria vigília. A gente vinha aqui, você chega nas igrejas aí, culto de oração, são os velhos, são os mais velhos. Você chega no culto, vigília aqui, são jovens. Olha só. Então você vê que gosta de orar, compromissado, não que de horário, tudo, mas eu tenho só aqui a pergunta de 400, 300, 500 jovens que já passaram aqui, quantos de alguma maneira se aprofundaram? Podia ter hoje aqui mais de 400 jovens aqui, todos firmados, mas porque a gente vive numa juventude, a gente vive um mundo, na verdade, muito superficial, muito imediatista. E eu quero dizer que superficialidade não combina com o Evangelho, porque se você for ver, tem muitos textos, e eu quero ler alguns aqui. Um dos textos tem tudo a ver com a Rede Tree, Salmo 1, de 1 a 3, coloca aí para a gente ler. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na música, está nos eventos, nas conferências, na agitação, não é? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, na Bíblia, nos conselhos do Senhor. E nessa lei, na palavra do Senhor, essa pessoa que parece uma árvore, que é igual a uma árvore, essa pessoa medita nessa lei de sábado e domingo. Ela medita de domingo e de quando tem culto da Rede Tree. Ela medita no dia do discipulado, ela medita dia e noite. Para ter profundidade, é necessário processo, é necessário esforço.
construções que são, quanto maior a construção, mais dedicação é necessário na sua fundação, no seu alicerce. E alicerce não é legal porque não aparece. Alicerce você tem que quebrar, você tem que cavar, dá trabalho e não aparece. Tudo que não aparece não é tão legal. É legal parede, é legal acabamento, mas isso não sustenta. É legal levantar a mão, é legal rodopiar, é legal mas isso não sustenta a vida. O que sustenta a vida é em casa eu ler a Bíblia, é em casa eu começar a aprender, é em casa eu buscar, é eu de alguma maneira perceber que a igreja não é só igreja, não é só culto, não é só comer depois, não é só quinto E, isso é uma delícia, quinto E, célula, tudo isso é maravilhoso, mas isso é parede, isso é acabamento. O que é alicerce é profundidade, o que gera raiz é palavra de Deus, é oração, é Bíblia, é você se fechar no quarto e orar, é você sentar com alguém e falar: eu gosto da igreja, mas eu sei que tem mais, eu quero aprender, eu quero deixar o pecado, eu quero ser uma nova criatura, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero seguir o Jesus, eu quero me tornar um discípulo, eu quero ser uma árvore que dá fruto todos os dias, eu quero me tornar um semeador, eu quero ser alguém que hora que eu tiver problema no meu relacionamento, eu esteja firmado em Jesus. Hora que o meu namorado me largar, eu não vou entrar em depressão, eu não vou querer me matar, porque eu estou firmado na rocha, porque eu tenho raiz. Quando eu tiver algum problema no trabalho, quando eu tiver problema de relacionamento na minha família, quando eu tiver problema nesse mundo que só tem problema, eu não vou me abalar, porque eu tenho raiz. Oséias 6,3, a primeira parte diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Meu querido, você está amando essa igreja, e você tem razão, essa igreja é maravilhosa, porque a presença de Deus é notória aqui, porque aqui nós temos o Espírito Santo, aqui nós temos a palavra de Deus, aqui nós temos pessoas maravilhosas, cheias do Espírito, aqui nós temos um louvor maravilhoso, aqui a gente tem líderes maravilhosos, aqui a gente tem célula, aqui a gente tem evento, aqui a gente tem tudo de bom. Mas isso, se você não falar assim: eu quero crescer, eu quero me aprofundar, eu quero entrar mais no rio, eu não quero só molhar o tornozelo, eu quero ir até o joelho, eu quero ir até a cintura, eu quero ir até onde eu não consiga nadar, eu quero ir até onde o Espírito me leve, até onde o Espírito me controle, até onde eu consiga realmente olhar para trás e perceber que o pecado já não me atrai, até onde eu perceber que eu estou em Cristo e nada mais me abala, em nome de Jesus. 2 Pedro 3,18 diz: cresçam porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja glória agora e para sempre. Mateus 7,24, esse é o 29, fala das duas construções, pode colocar aí: portanto quem ouve essas minhas palavras, a palavra, Bíblia, jovem, eu percebo os jovens que mais crescem são jovens que amam a palavra de Deus, que leem a Bíblia, que procuram, que amam ouvir a palavra de Deus, que de alguma maneira não é só amam estar com a galera, amam estar, e eu estou falando de jovem porque eu falo, mas daqui é para todo mundo. As pessoas que mais crescem na igreja é gente que de alguma maneira fala assim: eu amo ouvir a palavra, eu amo isso, eu amo, mas eu quero crescer, eu estou bom, não, a igreja é gostosa porque eu vou lá, sinto a presença, faz bem para o meu coração, só isso, eu fico, tem um ambiente gostoso lá. Meu querido, é pouco, você precisa crescer mais e mais. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica,
não é só ouvir, é praticar, não é amar, é amar e praticar. Como um homem é semelhante como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque eles as ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Meu querido, aí a humanidade foi construída, esses dias eu vi, não sei quem foi construída sobre alicerces, sobre a política, sobre a economia, sobre tantas coisas, sobre a ciência. E diante dessa pandemia, qual foi a resposta desses alicerces? De alguma maneira, tudo perdido. Agora tem gente louco, gente desesperado, e aí, agora quem estava firmado em Cristo Jesus, permaneceu firme, independente da situação. Não tem alicerce melhor, mais poderoso, mais seguro do que Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Terceiro coração, terceiro solo, entre espinhos. É um alicerce, é um terreno, é um coração que tem terra, penetra, chega a criar raízes, chega a gerar uma certa árvorezinha ali, começa a querer crescer, mas logo é sufocado. Mateus 13:22, a explicação: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, recebe, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então gera árvore. O problema é que a árvore é sufocada, e essa árvore se torna infrutífera. Meu querido, aqui, eu quero dizer que muitas vezes, e eu percebo uma igreja, uma igreja evangélica, que para mim, hoje, se eu fosse colocar assim, se eu fosse fazer uma porcentagem, não estou falando daqui dessa igreja, estou falando da igreja geral, da igreja evangélica. Se eu fosse fazer uma porcentagem, eu acho que a igreja, a maior porcentagem dos frequentadores das igrejas, frequentadores, simpatizantes, quando eu falo, não estou falando discípulo, compromissado, aqueles que, semeadores, mas eu digo as pessoas que gostam, que acreditam, que recebem a palavra, e a palavra gera uma árvore, ou seja, eu creio em tudo aquilo, mas eu estou tão envolvido com essa vida terrena, eu estou tão envolvido com tudo aqui, que isso são os espinhos que acabam sufocando a árvore, ou a missão, ou o chamado, não permitindo que eu frutifique, porque eu estou com a minha cabeça muito mais nos meus negócios, na minha família, no meu dinheiro, nos problemas, em tudo dessa vida. E quando eu falo isso, pastor, você está falando, a gente não tem que pensar na família. Meu querido, se não pensar, você não... A questão aqui é prioridade. É questão de prioridade, porque quando a gente prioriza o reino de Deus, a própria palavra fala: as demais coisas
vos serão acrescentadas. Uma das coisas que eu penso que fala de dinheiro, dinheiro é uma bênção, mas riqueza se torna espinho quando ela começa a brigar se coloca no lugar de Deus. Riqueza não é má, dinheiro não é má. Agora o amor ao dinheiro, quando eu coloco o dinheiro acima das coisas de Deus, e aqui eu coloco tudo, coisas boas, trabalho é uma bênção, sustento, família, tudo isso é bênção, e a gente precisa, nós somos mordomos de Deus, a família é do Senhor, meu trabalho é do Senhor, meu dinheiro é do Senhor, a igreja é do Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira os filhos são do Senhor, e eu vou prestar conta de como eu cuidei de cada coisa disso. Então quando eu falo isso, longe de mim, você tem que, deixa tudo para servir o Senhor, vira um franciscano, longe disso. Eu não estou aqui falando que você precisa deixar, abandona a tua família, faz isso que você vai se ver com Deus. Agora o que eu estou falando é que em nome dessas coisas que são bênção, que são presente de Deus para nós, a gente tem deixado as coisas dele de lado. Então essas coisas se tornam espinhos, e faz com que, eu só penso no meu trabalho, eu só penso nisso. Não, eu penso, Marinho, eu até vou umas 2 vezes por mês na igreja, ou eu até vou na igreja, eu até de vez em quando, eu até oro de vez em quando, e a gente vai perceber no último aqui, o que Deus quer, porque quando Ele fala, se torna infrutífero, Jesus fala, eu te glorifiquei na terra, completando a missão que o Senhor me confiou. Fala, e nisso eu sou glorificado, no fato de vocês gerarem, de vocês darem um pouquinho de fruto. Não, a Bíblia fala, Jesus falando, no fato de vocês darem muitos frutos, isso eu sou glorificado. A vontade de Deus é que eu e você nos tornemos árvores frutíferas. Você lembra ele passando numa árvore que estava numa figueira sem fruto? O que ele fez? Ele amaldiçoou, porque a árvore só tinha folha. Lembra? Eu preguei sobre isso uma vez. A árvore tem que dar fruto. Eu e você temos que dar fruto. Não adianta só a gente ter uma arvorezinha, a gente crer, a gente receber a palavra, aquilo vir, mas eu não dou fruto, por quê? Eu estou muito envolvido com essa vida, mas a Bíblia não fala, pensai nas coisas que são do alto, porque você é do alto. A gente precisa, que a gente gostou demais dessa terra, mas nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos do reino, a gente não caiu a ficha ainda, aquilo que eu falo, por isso que as pessoas, os discípulos, quando Jesus veio, porque ele morreu aos 33 anos, não pai, deixa eu curtir a vida aqui, 33 sou muito novo, meu filho, essa é só uma missãozinha. Os discípulos, não, mas olha essa vida aqui, vocês não entenderam, vocês nasceram para uma missão, vocês nasceram para glorificar o meu nome. Essa vida é um sopro. A Bíblia fala que essa vida é como a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais. Essa vida não, mas a gente gostou, porque naquela época não tinha BMW, naquela época não tinha tanta coisa, naquela época não tinha tanta coisa boa para eles abrirem mão. Hoje, meu Deus do céu, não sei se Pedro morasse nessa época ele abriria mão de tanta coisa, né? Hoje é muita coisa boa para a gente abrir mão, né? Hoje é muita coisa para a gente de repente falar assim, não, eu te amo acima de todas as coisas. A gente tem dificuldade, a gente ama mais as riquezas, a gente ama mais o dinheiro, a gente ama mais o nosso trabalho, a gente ama mais tudo.
E eu quero dizer algo sério. Talvez o Senhor está trazendo mensagens cada dia mais sérias, porque Ele quer que a gente, e eu vou falar um negócio que eu tenho que falar, nós estamos na prorrogação do tempo, desse tempo presente aqui. Nós não estamos nem no 45 do segundo tempo, não. Nós estamos na prorrogação. Eu falei, o inferno está vindo com tudo, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E a gente, se a gente não perceber, nós vamos ser lembra das parábolas das 10 virgens? Talvez a gente seja assim com, não, eu não estava, o azeite, não, é que eu achei que eu estava cuidando de tantas coisas aqui e tal, não, peraí, e cadê os frutos? Não, talvez o Senhor trouxe essa mensagem, para a gente perceber, que talvez a gente seja esse solo, que a gente tem profundidade, tem raiz, mas a nossa raiz está entrelaçada entre espinhos, não nos deixando prosperar no nosso ministério, no chamado que Deus tem para nós, não nos deixando a gente florescer, não deixando a gente frutificar, não deixando a gente cumprir o chamado que Deus tem para nós, de ser uma igreja que frutifica, de ser semeadores, de romper com tudo, com aquilo que o mundo está falando, com tudo, e de repente falar assim, não, eu sou um cidadão do céu, eu sou alguém que foi chamado para fazer a diferença nesse finalzinho de tempo, e eu quero realmente falar, Deus, e aqui vai, voltando rapidamente, o reino de Deus, pensa numa engrenagem, pensa família, trabalho, dinheiro, tudo que é bênção, e pensa Deus como a primeira engrenaginha. As coisas, às vezes família está com problema, está tudo, as coisas complicadas, e parece que a gente não acerta a engrenaginha com Deus em primeiro. Vai fazer assim, vai tudo começar, vai ver que trabalho, bênção, família, tudo certinho, não, mas tem problema, não tem problema, mas vai começar, as coisas vão começar a prosperar, você vai começar a cumprir o teu chamado, Deus vai começar a te usar, você vai começar a frutificar, e as coisas vão começar a andar, e você, não, mas tem problema, não, mas Deus está fazendo, enquanto eu estou cumprindo o chamado dele, Deus está cuidando do meu filho, Deus está cuidando da minha empresa, Deus está fazendo, Deus está suprindo as necessidades, Deus está fazendo aquilo que ele falou na palavra dele. Se nós buscarmos ele em primeiro lugar e o seu reino, as demais coisas seriam acrescentadas. Enquanto nós fazemos isso daí, ele estará fazendo as demais coisas, e tudo isso está faltando a gente começar esse último detalhinho aqui, e a última terra. Em boa terra, penetra e gera fruto. Mateus 13, 23. Essa é a terra que eu e você temos que ser. É a terra que se livrou dos espinhos. É a terra que deu para criar raízes, que se aprofundou. É a terra que se livrou dos problemas, é a terra que entendeu que tem espinho, mas deixou o espinho para lá, que foi se livrando de tudo, e que começou a crescer a árvore, e a árvore começou a gerar fruto, porque tudo aquilo que a gente começa a fazer, se a gente está buscando o Senhor em primeiro lugar, tudo começa a prosperar, e a gente se transforma aquela árvore, que é igual a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto faz, ele é bem sucedido e prospera. Foi assim com Josué, foi assim lá naquela visão de Ezequiel, daquelas árvores que começaram a ser num lugar que era tudo horrível, cheio de pântano, mas o rio que fluía do trono de Deus começou a ir naqueles lugares, e começaram a surgir árvores que frutíferas, que davam fruto o ano inteiro, todos o tempo, e aquele fruto se tornou comida, alimento para as nações, e as suas folhas se tornaram remédio. É isso que Deus quer que eu e você nos tornemos, árvores frutíferas nessa terra. Eu não sei em qual que você se enquadrou nessa noite. Eu não sei se você, quando se depara com um problema, você, na verdade eu gosto disso daqui, essa coisinha. Eu não sei se você percebeu, gente, eu não sei se você tem familiar, eu não sei se você se deparou com essa questão dos espinhos, que você tem dificuldade. Eu sei que o Senhor está te chamando, por quê? Uma boa terra, se você
é essa boa terra? Essa boa terra faz o quê? Gera fruto. Vamos ler aqui Mateus 13, 23, estou encerrando já. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um, ou seja, frutifica 100 vezes mais, frutifica 60 vezes mais, frutifica 30 vezes mais. Agora, o que gera fruto? É a semente. Eu quero dizer, se você, como saber se eu sou essa boa terra? Se eu sou um semeador, porque quem gera fruto é aquele que lança a semente. Porque se eu não estou lançando a semente, eu não tenho gerado fruto. E se eu não tenho gerado fruto, talvez eu não seja essa última terra. Porque eu não estou gerando 100 por um, eu não estou gerando 60 por um. Então aqui ficou pior ainda. Aqui ficou assim, nossa, então eu estava achando que eu era boa terra. Todos nós somos boa terra. E eu quero falar quando Jesus chama Pedro, quando Simão, incerto, cambaleante, lá no começo, Jesus já ali, fala, não, hoje, de agora em diante, Jesus sabia que Pedro ia errar, mas Jesus já fala assim, não, eu sei que você vai ainda cambalear um pouco, mas eu já quero profetizar algo sobre você. De hoje em diante, você não é mais Simão, você é Pedro, que significa rocha, pequeno fragmento de pedra. Você já tem um pouco de mim, que eu sou a rocha, você vai ser firme. E o que eu quero falar para você aqui, eu me senti, eu sou o segundo terreno, eu sou o primeiro terreno, eu sou o terceiro terreno, eu não me sinto, porque hoje eu não sou esse semeador, hoje eu não sou essa terra. Eu quero dizer que o Senhor olha para mim e fala assim, você é Pedro, você é um semeador, você é um semeador, você é essa terra, independente do que você hoje tenha detectado, talvez você tenha percebido, assim como meu querido, eu sou pastor aqui, você acha que eu me acho, eu estou aqui, eu sou a terra boa, não, ali já, na hora que eu penso algumas coisas, eu me vejo na segunda terra, a hora que eu me vejo, penso em outras coisas, falo, ainda a hora que eu tenho alguns momentos, que eu ainda sou a terceira terra, e eu quero ser, em alguns momentos eu sou a quarta terra, mas falta muito ainda. Daí veio essa palavra, Marinho, faltava muito para Pedro, mas eu já declarei sobre a vida dele, antes dele se tornar o Pedro que ele foi, ele já tinha a minha palavra, tu és Pedro, e eu recebi a palavra de Jesus, Marinho, você é um semeador da paz, você é um semeador, e eu quero declarar sobre a tua vida, eu não sei qual estágio você se achou, mas é bom a gente perceber e falar, eu quero ser um semeador, eu quero me tornar essa igreja que produz, eu quero ser, que o meu coração seja essa terra boa, eu quero me livrar dos espinhos, eu quero me livrar da superficialidade, eu quero me livrar eu quero me tornar cada vez mais profundo, eu quero ter raiz, eu quero gerar frutos para a glória de Deus, eu quero crescer, eu quero desenvolver. Então o Senhor fala, você já é isso pela fé, em nome de Jesus, amém? Ministério de louvor à frente aqui, quero cantar essa música com vocês, e quando nós começamos a introduzir as células aqui, e esse processo dura até hoje, mas quando a gente está no começo, quando a gente vai multiplicar, quando a gente faz reuniões, e a gente fala muito sobre isso, sobre frutificar, sobre ganhar, sobre testemunhar, sobre convidar, sobre gerar,
Mas vai passando o tempo, a gente vai percebendo que é difícil. A gente vai se deparando com a realidade, que gente é complicado, que não é fácil, a gente vai se deparando com os terrenos, com os corações. A gente vai vendo, nossa, essa pessoa não quer nada com nada. Aquele é terreno, aquele é pedregoso, aquele é cheio de espinho. Aquele é a beira do caminho, não tem uma terrinha. E a gente vai, só que nisso tudo, a gente vai esquecendo de sondar o nosso coração. Porque a gente também, enquanto a gente está só analisando os outros terrenos, a gente vai esquecendo de sondar o nosso. Porque diante desses problemas, a gente vai se tornando esses terrenos iguais a dessas pessoas. Porque a gente vai deixando de ser o semeador que nós fomos chamados para ser. Porque Jesus não falou assim, vocês vão encontrar esses terrenos tudo, não precisa semear. Não, vocês não só precisam semear, como vocês precisam ser esse terreno que ao ouvir a palavra, vocês gerem frutos 100 por 1, que vocês me glorifiquem gerando fruto. E eu quero dizer, meu querido, tem muito a ser feito. Não é momento da gente baixar a guarda por causa dos problemas, por causa do desânimo. É momento de frutificar, é momento de se tornar, de voltar a ser, de lembrar que nós somos semeadores da paz. Eu quero romper esse final de ano. Faz tempo que eu estou aqui no meu coração. Eu vou trazer o pastor Danilo Figueira aqui, para a gente começar um projeto que chama Semeadores da Paz, ou seja, Casa de Paz. Nós vamos começar a implantar casas de paz aqui em Pirajuí. É um projeto revolucionário, tem ganhado muitas vidas, e eu acho muito bonito que ele fala, quem aceita o desafio se torna um semeador da paz. E eu falei, nós somos. Quem não é? Eu não sou. Peraí, então você não entendeu. Você só recebeu a semente e vai guardar para você? Não, nós precisamos sair a semear, porque o nosso mestre ia de cidade em cidade, e ele ensinou para os seus discípulos fazer a mesma coisa. E se eu e você somos discípulos dele, nós não podemos parar por causa de desânimo, porque a gente se depara com solos complicados. Nós precisamos continuar esse solo, outro solo. Vamos semear em 100 solos, vamos semear em 300 solos. A gente vai perceber que tem muito solo fértil. Talvez você não ganhou ninguém ainda, porque você continua lançando os mesmos solos. Você precisa lançar mais. Você precisa ir em todas as cidades. Que a gente possa cantar isso daí, em nome de Jesus, e que essa igreja possa voltar a renovar a sua visão, de ganhar vidas, de semear a semente do Evangelho, porque é essa semente que vai gerar vida, que vai gerar cura e transformação. E enquanto a gente faz isso, a gente é curado, a gente é transformado em nome de Jesus.